Olá, pessoal. Vamos lá. Nossa última aula agora, nossa análise final, VUNESP, dicas e questões. Gente, olha só. Você viu aí, fizemos, né, muitos anos de prova, 40 provas, você viu? Um acervo interessante aí que eu tenho certeza e eu espero também que tenha sido bastante útil para todos vocês que nos acompanharam ao longo de todo esse tempo, né? Procuramos resolver todas as provas, todas não, pelo menos boa parte das provas aí que julgamos interessantes, pelo menos oportunas nesses anos aí de 2008 até 2011, claro. Fizemos uma seleção de provas para que você pudesse aí estar sempre atualizado dentro desse contexto de assuntos, do perfil da banca. Recebemos vários e-mails aí, você talvez tenha sido um desses e-mails, tem escrito um desses e-mails que nos chegaram aí solicitando análise dessa banca e tentamos fazer o melhor para que você tivesse material de estudo, tá? Questões comentadas, avaliando as questões, revisando parte da teoria, claro. Afinal de contas, este curso, Dicas e Questões, tem esse propósito, né? Facilitar um pouco o seu trabalho em relação à resolução de questões e à compreensão da ótica da banca, do direcionamento das questões. A VUNESP é uma banca bem melhor do que essa última aí que a gente avaliou, né? NCE do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, né? Tem umas bancas aí que, nossa senhora, sem comentários aí. Mas a VUNESP é uma boa banca, é uma banca interessante. Você vê que ela tem, até certo ponto, uma preocupação com a análise linguística de algumas coisas, né? Você vê alguns assuntos gramaticais mais recorrentes. A gente vai destacar daqui a pouquinho para vocês aí as conjunções, o estudo delas, sobretudo nas provas de 2010 e 2011, você viu? Deu para perceber a mudança da condução da banca? Muitos assuntos que vinham sendo explorados aí, somente pela ótica da gramática da frase, começaram a surgir também com a gramática do texto, né? É uma coisa um pouco mais textualizada. Você viu a inserção de gêneros ilustrados, deu aí, com muitas tiras e charges, gêneros ilustrados, outras crônicas aí, eles variaram um pouco, né? Ampliaram a quantidade de gêneros nas provas, mas você ainda percebe na VUNESP algumas questões bem tradicionalistas, bem gramatiqueiras também, aquelas frases prontas, daquelas regras de concordância nominal, que foi o caso dessa última prova que nós fizemos, aqueles casos das provas de 30 questões, são sugêneros, né? Eles tiveram mais espaço. Não, Marcelo, mas eu vi que naquelas provas de 30 questões, por exemplo, havia uma quantidade boa de perguntas sobre o texto. Mas só naquelas provas em que você tem 30 questões. Aí eles têm um espaço muito grande e dedicam um pouco mais a abordagem para os textos no âmbito da compreensão, né? São raras as questões de interpretação, você viu aí, priorizavam muito essa parte de compreensão. De acordo com o texto, segundo o texto, lembra que a gente viu agora? Agora há pouco, essa sequência toda de provas que a gente fez mostrou para você que a banca realmente é muito focada em compreensão. Leitura e compreensão. Não se atém à análise das entrelinhas, os pressupostos subentendidos, não vão além na estrutura profunda do texto, na argumentação. Não é o forte da VUNESP, não. Tá certo? Vamos dar uma olhada então, análise, fechar essa gestalt aí desse estudo da VUNESP. Vamos dar uma olhada então, relembrando algumas coisas. Veja aí. Bom, vamos lá. VUNESP, dicas e questões. Vamos lá. Conhecendo um pouco mais a provas, esses serão os nossos 3 itens de abordagem aí, tá? Perfil da banca examinadora e da prova, claro, analisando rapidamente, sobretudo a prova, né? Como estudar para banco, que priorizar, de que forma, e os assuntos mais frequentes são realmente o raio-x, o mapa da mina, né? Dessa nossa análise final no curso VUNESP, dicas e questões, ok? Vamos lá. Ó, teve um que escapou, ó. Organizei tudinho. Não, admito não, de jeito nenhum. Animação personalizada. Ah, bicho, tu tá sem efeito aqui, né, cara? Não, cara, vem cá, bicho. Ah, bicho, o cara tava sem efeito, ó. Vamos botar a persianazinha? Pronto. Vai ficar na hora. Vamos fazer uma coisa bonitinha, pô. Acaba de dar o trabalho de organizar tudinho, bicho. Não, fecha não. Ih, fechou. Vamos lá, professor. Eu acho que esse foi o curso que eu mais apanhei do computador, não foi, bicho? Eu acho que nenhum outro eu apanhei tanto. Realmente, foi na lousa, foi no computador, foi pisa, viu? Já pisa. Olha. Vamos lá, de novo. Alô? Agora foi. Deixa quieto. Vamos lá. Conhecendo um pouco mais a prova. Gente,
O nível da banca é mediano, né? São questões medianas, nada de questões de alta complexidade, nem questões extremamente simplistas. Você ainda percebe alguma, mas a prova é nível mediano, né? Algumas provas têm conteúdos tradicionais, concordância, regência, crase, colocação, lembra? Quando a gente fazia aquelas questões de texto, bem tradicional, né? Começa pelo texto padrão, aquele texto relativamente longo, depois vem questões medianas e no final aquelas questões de sintaxe, sempre naquela sequência. Pontuação, emprego de sintaxe de colocação pronominal, concordância, regência, crase, lembra? Então, bem tradicional, né? A VUNESP sustentou durante muito tempo e nesse quadriênio que nós analisamos aí, você viu muito essa questão tradicionalista, as questões de compreensão e depois a gramática pela gramática, agora sempre aquele enfoque muito dos assuntos mais relevantes, pelo menos isso, né? Você não tinha assuntos periféricos como estrutura e formação das palavras e tal, muita questão de semântica, você viu? 2011, 2010, 2011, o sentido que a palavra adquire no texto, as palavras usadas com sentido conotativo ou denotativo, o sentido, a variação de sentido de uma mesma palavra, significação literal e contextual de vocábulos. Bem interessante isso aí, tá certo? Vamos seguindo aí, acompanhe. Olha só. As provas de múltipla escolha, claro, ABCDE também, nada semelhante ao CESP aí, né? As proposições são variadas, algumas com aquelas coisas simples e objetivas, né? Uma palavra ou duas, resolvendo a coisa, outras com frases mais textualizadas para você analisar um pouco mais, né? Nesse contexto eles balanceavam relativamente bem, tá? A depender do órgão que realiza, você tinha prova média de questões, 10, né? Seguindo um pouco aquela linha tradicional de muitos concursos. Então você tem uma prova com 10 questões em média, e algumas delas que nós vimos, você observou aí, oscilando um pouco entre 15 e 30 questões, coisa rara de acontecer, né? Mas algumas provas de 30 ainda apareciam aí para alguns cargos de nível superior e tudo mais, tá? Beleza? Vamos lá, vamos caminhar. A relação texto e questões, como é que foi? Bom, gente, do ponto de vista macroestrutural, você tinha aí 10 questões do padrão, um texto, né, em média, um texto, até 2009, o padrão geral até 2009, tá? Então você tem aqui 15 questões, às vezes quando apareciam provas de 15 questões, aí você tinha de 1 a 2 textos, também até 2009. Então em 2009 você tinha questões tradicionais, dependendo daqueles cargos de nível médio, sobretudo, né? Observamos nos cargos de nível médio de 1 a 2 textos, é a média realmente, o parâmetro aí. A partir de 2010, agora, 2010 e 2011, mudanças significativas. Percebeu? A variação dos gêneros, você passou a ter, pelo menos nas provas, 3 textos. Um deles, uma charge e uma tira, né? Então, geralmente, tiras e charges bem mais frequentes. E as questões de charges e tiras, você deve ter observado. Algumas delas falavam sobre a compreensão da ideia da charge, né? A análise das ideias contidas no texto, das estruturas utilizadas. E, em outros casos, algumas estruturas gramaticais. Percebeu? Então não era aquela coisa bitolada, frequente não. Claro, a charge aí e a tira, pelo menos os gêneros ilustrados, não eram meros pretextos para se trabalhar a gramática, em certo ponto, tá? Então variava bastante. E essas últimas provas já começaram a me agradar mais, né? As primeiras provas mais bestinhas, aquela coisa, 2008, 2009, 2010, 2011, já com um nível textual melhor, você já via perguntas mais pertinentes em relação ao texto, não só em relação ao título dado ao texto, mas algumas coisas mais avançadas, né? Você observou que houve uma mudança aí, pelo menos no perfil, bastante interessante. Nós vimos comentando isso aí ao longo desse tempo. Você deve ter percebido aí, não é? Vamos lá, analisando. Veja aí, continuando. Em alguns casos, provas com 20 ou 30 questões chegaram a ter 4 textos, você viu? Lembra? Então nós temos até provas com 4 textos, coisa rara de acontecer, mas houve, né? Já viu em alguns casos isso aí, uma variação, tá? Vamos lá. Nesse contexto aí, ó, conhecendo um pouco mais ainda, os gêneros textuais mais frequentes, já vimos, né? Os textos mais comuns, os artigos editoriais, a mesma coisa, né? Seguindo a mesma linha de grandes bancas, né? O Estado de São Paulo, Folha, claro, até porque a banca é de lá, né? Então, eles pegaram muitos textos desses informativos, desses periódicos paulistas aí, alguns artigos científicos em menor intensidade e outros, né, a partir de 2010, já vimos, crônica, poema, charge, sobretudo os ilustrados que acabamos de comentar, tá? Em proporção menor, crônica e poema, mas as charges e as tiras muito mais frequentes, variando bastante aí a análise do gênero, né? Questão imagética e tudo mais, tá? A percepção diferenciada do gênero textual. Vamos lá.
Seleção de provas anteriores, é importante. Você precisa conhecer essas provas, foi o que a gente tentou fazer agora na VUNESP, aí, atendendo a pedidos, né? Pegando algumas provas. Lembrando, divisor de águas, né? Análise do perfil das questões. Muito importante. O direcionamento dado à prova nos anos de 2008 e 2009 sofreu sensível alteração dessa abordagem avaliativa aqui nos anos de 2010 e 2011. Tá? Então você pode pegar aquelas questões tradicionais dos anos 2008 e 2009, sobretudo naqueles assuntos pontuais, regência, crase, concordância, beleza, e as questões de texto, de ênfase em texto, na parte de teoria argumentativa, coesão e coerência, reescritura de frases. Essas questões que eu acabei de falar, você já pega um pouco mais as provas mais recentes, em 2010 e 2011, tá certo? Então, a questão gramatical pode resolver tranquilo, de 2008 a 2011, nenhum problema. Pode pegar essas provas de 2012, que já estão começando a acontecer agora, nenhum problema, tudo tranquilo. Agora, dê uma analisada, dê uma checada aí nessas questões de texto, já com essa variada específica aí do ano de 2011, sobretudo. Beleza? Vamos continuar, veja aí. As questões de texto aí, claro, analisar letra por letra, ver o que é que está errado em cada uma delas, né? Fazer a fundamentação com o que está no texto, gente. As questões são com análise de superfície, de intelecção. Quase não se vê interpretação na VUNESP, quase não se vê. A revisão gramatical, você deve revisar os tópicos gramaticais de forma direcionada. Por exemplo, não adianta pegar todos os assuntos de pronome e ficar devorando tudo, verbo, tudo de verbo, não é isso. Aspecto verbal. Veja o que a prova explora em pronomes, lembra que a gente viu? Colocação pronominal, demais. Emprego de formas indefinidas e relativas, muito. Então, foca nisso. Não adianta perder tempo com aquelas outras formas pronominais e tal, com uma série de outras coisas. Estude e direcione o estudo nos tópicos gramaticais precisos, específicos que realmente estão caindo nas provas. Beleza? Vamos continuar. Vamos em frente, ó. Marcelo, e uma gramática ajuda? Como é que é esse negócio? Gente, uma boa gramática, claro, ajuda muito no estudo, mas não é tudo, né? Você tem que ver o foco da prova, tem que ver a sintonia, o eixo de direcionamento das questões, o perfil, a linguagem que eles usam, o conteúdo que mais cai, percebeu? A gramática é um suporte, mas não é tudo, tá? Familiarize-se efetivamente com as armadilhas e tal, dê uma olhada forte nas provas, esse é o melhor caminho. Vamos lá. E os assuntos que mais caem? Quais são os assuntos que eu devo priorizar, Marcelo? Qual o mapa da mina aí para a VUNESP? Como é que fica isso aí? Olha só. Análise de texto, a parte de compreensão, tá? Seja de textos escritos efetivamente, apenas verbais, ou de textos mistos, né? Verbais e não verbais, a exemplo das chaves e das tiras, tá? É importante resolver isso aí. Semântica, muito cuidado, gente. É um assunto que vem caindo demais. Nesses últimos 2 anos aí, e agora em 2012, você tem observado aí uma tendência muito forte para análise semântica. Não só sinônimos, que é o mais comum de todas as provas, mas sinônimos e antônimos, tá? Você tem realmente essa relação bem forte em termos de palavras e expressões. Sinônimos e antônimos. Além disso, denotação e conotação. Você viu aí? A questão do emprego de palavras no sentido real ou no sentido figurado. O uso contextual, a significação literal, ou seja, ao pé da letra, e a significação contextual de vocábulos. Muito comum isso aí, cuidado, tá? Emprego de classes gramaticais. Você não já vê muito aquela coisa gramatiqueira, né? Eles alternam um pouco entre o gramatiqueiro e o textual. Os operadores argumentativos, as preposições, as palavras denotativas, as conjunções, advérbios, principalmente as conjunções. Grandes estrelas dessas provas da VUNESP. Estudem conjunção, estudem conjunção. Imprescindível, gente. Imprescindível. Em relação aos pronomes, muito comum também. O emprego dos pronomes oblíquos, alguns retos, né? Entre mim e ti, entre ti, essa é a forma oblíqua, para mim, para eu, alguns retos, mas assim, os pronomes oblíquos, grandes destaques. Sobretudo na questão de colocação pronominal, muito comum. Você tem que ser craque nisso aqui. Próclise, mesóclise e ênclise, tem que ser craque mesmo. Em alguns casos, os indefinidos e os relativos, no caso dos indefinidos, a posição dele, lembra? Certo homem, homem certo, lembra? Qualquer pessoa, pessoa qualquer, a mudança de sentido com a posição. Dos relativos, que, qual, cujo, sobretudo em relação à regência, tá? A cujo, de que, do qual, nesse ponto. Na flexão verbal, flexão de tempos e ordens verbais, né? A escrita, né? Interveio e não interviu, aquele emprego daquelas formas verbais já bem conhecidas, bem surradas aí nas provas. Regência e crase, bem tradicional.
crase, inclusive até com questões de análise de frase, né? Para você pontuar, para você avaliar crase dentro de verbo, palavra masculina, singular com plural, os casos clássicos daquelas formas em que nunca ocorre crase. Regência, sobretudo regência com pronomes relativos, né? A qual, de que, de cuja, essas coisas. A pontuação, o forte deles não é a identificação das regras utilizadas, mas para você corrigir frases, sobretudo naquela questão de ordem direta, lembra? Sujeito, verbo, complemento, advérbio, que usamos agora nas últimas provas. Ordem direta na frase. Sujeito, verbo, complementos e advérbio. Para saber se está na ordem direta ou na ordem inversa. Deslocou, termo deslocado, termo intercalado. Aquela análise bem simples. Avaliar a pontuação de frases relativamente curtas, já não são nem tão longas não. Pois é, vamos seguindo. Concordância nominal e verbal, principalmente verbal, mas a nominal também cai, tá? Naqueles casos de é preciso, é necessário, é isso, lembra? Menos, bastante, as questões tradicionais eles também colocam aí. Coesão referencial e sequencial. A sequencial, principalmente no contexto de conjunções, na sequência de frases utilizando conjunções, e a referencial é aquela coisa, o pronome tal se refere a, o termo tal remete a retomada de conteúdos, tá certo? Reescritura de frases é um ponto forte da VUNESP também. É aqui que ele avalia a norma culta, a NGB, que é a norma padrão, e o sentido pretendido, o sentido da frase. Ora, ele pergunta reescrita somente pelo sentido, ora ele pega reescrita somente com a norma culta, lembra? Já analisamos isso aqui como ponto-chave. Beleza? Vamos lá. E os assuntos mais esporádicos, raros, quase não se vê. Estrutura e formação das palavras, variações linguísticas, nível formal e informal da linguagem, análise do discurso e argumentação, emprego de palavras e expressões, né? Uso dos porquês e tal. Em alguns casos até algumas provas apareceram, mas são mais esporádicos, são mais raros. Estilística, aquela questão do uso metafórico, o sentido irônico das palavras. Em algumas questões de texto você ainda vê, mas como assunto gramatical mesmo, não. Então não adianta se bitolar em gramática nessas coisas. Tá? Beleza? Vamos lá. A resolução da prova. Aquela velha história, né? Esquematizar um roteiro, pegar as matérias mais simples até as mais complicadas, pela sua aptidão, pelo seu preparo. Nas questões, aquelas questões de maior dificuldade, sempre organizando das mais simples às mais complexas, né? Escalonando pela sua preparação aí, claro, pelo seu ritmo. Isso aí é importante. Beleza? É isso aí. Fim de papo, fim de prova. No fim, tudo dá certo. Se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim. Olha o sorriso do camarada. Fernando Sabino, escritor conhecido, né? Se não deu certo ainda é porque não chegou ao fim. Pois é, né? Não esmoreça, não desanime. Continue seus estudos, continue escrevendo para a gente, vamos trocar e-mails. Eu espero que esse curso tenha sido útil para todos vocês. Do fundo do coração, eu espero que tenha colaborado aí para que você consiga realmente tomar um ritmo de provas bastante significativo, fazer provas excelentes. É o que nós esperamos agora para todos esses anos vindouros, 2012 e daí para frente, né? Claro que você tenha êxito, sucesso total. Foram 40 provas, eu espero que você aí esteja afiadíssimo, hein? Seguramente no ritmo forte e claro, tudo de bom, gente, de coração mesmo, muito obrigado aí pela paciência, pela confiança no trabalho e assim, tudo de bom para vocês, hein? Tudo de bom mesmo. Você, ó, aprovação, o caminho certo, tá? Torcemos por você, você vai passar, tenho certeza. Força, até a próxima.